encontramos uma população arrasada, né? Só para dar uma ideia, eram 14 homens, né? 7 mulheres e 19 crianças. E o que restou? A maior parte dos velhos tinha morrido. Aliás, com exceção de um velho apenas, todos tinham morrido, a maioria de mulheres tinham morrido, então, né, nessa epidemia. E pior, com a epidemia, no ano anterior, eles não conseguiram plantar, eles não conseguiram fazer agricultura, então eles estavam num ano de muita fome, de muita necessidade. Então, a gente encontramos um grupo bem, assim, realmente arrasado, né? E aquela ideia romântica que a gente tinha, que nós íamos chegar lá e fazer uma monografia do estilo clássico, né? Como Marinovski, todo mundo fez, né? Ela caiu por terra porque, para nós, ficou muito mais importante naquele momento falar sobre o contato, sobre o malefício do contato, né? Do que realmente fazer uma pesquisa etnográfica. Mas é lógico que ela foi sendo feita aos poucos, né? Porque a gente tinha um projeto de fazer um trabalho sobre parentesco, mas tinha uma enorme dificuldade a partir do momento que nós descobrimos que nenhum índio, né, dos 40 que sobraram, falava português, com exceção de um garoto de 12 anos, mais ou menos 10 ou 12 anos, né, chamado Tivacu, né, que ele ficou tão ligado àquele casal, ele tinha ficado órfão, né, na epidemia, ele ficou tão ligado àquele casal brasileiro que estava lá tomando conta, né, e com essa capacidade que criança tem de aprender uma língua com muito mais facilidade que adulto, né, ele sabia muitas palavras de português, então ele passou a ser o nosso intérprete, um intérprete de 12 anos de idade, né, que nos ajudou muito para poder fazer o trabalho de campo. E ele nos ajudou, por exemplo, né, a mostrar quem dormia em cada rede. Eu acho que eu estava escrevendo um texto a respeito do método etnográfico, né? A coisa mais fácil para o antropólogo fazer quando ele chega numa aldeia onde ninguém fala a sua língua, né, é fazer um censo. É porque você tem uma casa cheia de redes, quem dorme nessa rede, que idade que tem, né? Essas coisas todas que são muito mais fáceis do que falar sobre parentesco propriamente dito, cosmologia e outra coisa desse tipo. E os dados foram surgindo há pouco, né? Eu acho que ao momento que a gente sai para caçar com vários homens, né, uma arara gritou, e o Rubinho, não sei por que tipo de inspiração, ele virou para um índio e perguntou: "Você é arara?" Né? Ele falou: "Não, sou gavião." Né? Naquele momento nós descobrimos que aquele grupo, né, a partir daquele momento, que aquele grupo tinha 5 clãs patrilineares, né, que era Sapacania, que era gavião, Iuíra, que era um vegetal, Pindaua, que era palmeira, Coati, que é um mamífero, né, e Carajá. Aí esse era o nosso espanto. Por que um grupo Carajá? Porque, pelo mapa que vocês viram, a aldeia Suruí era muito próxima dos Carajá da ilha de Bananal. Muito próxima não, mas próxima da Carajá de Bananal. E a gente achava então que podia ter um contato com os Carajá, né? Muitos anos depois, né? Bom, eu descobri logo que não era, né? Porque Carajá é uma palavra que significa apenas macaco, né? Os Carajá da ilha de Bananal não se chamam Carajá, os outros que chamavam eles de Carajá, né? E havia então um clã Carajá. Aí eu descobri o seguinte, que havia um outro grupo chamado Carajá que atacava e roubava mulheres Suruí, né? E um dia eles aprisionaram um homem Carajá, né? E seguindo aquele velho costume tupi, que muito comum entre os tupinambás, de dar uma mulher para o prisioneiro, né? Daí saiu
um clã chamado Carajá, mas que era um clã de segunda categoria, como se fossem estrangeiros, né? Bom, muitos anos depois, quando eu voltei, 30 anos depois, uma vez eu voltei lá, uma índia disse para mim: Roque, você sabe quem eram os Carajá? São os Xicrim, né? Porque agora eles conhecem os outros grupos, eles encontram em Marabá, né? Eles vão então e os Xicrim tinham sido os inimigos deles, que tinham expulsado o Suruí no final do século XIX da região lá do rio Paraupeba, né? O Rio Vermelho. Então, fugindo do Suruí, eles se localizaram do Xicrim, eles se localizaram naquela situação, né? Bom, o Pacheco, até gostaria de agradecer pela análise que ele fez do nosso trabalho, porque muito interessante ouvir uma visão feita por outra pessoa, né? E ele refere-se a uma coisa muito interessante, que foram os arranjos polianos, né? Porque cada vez que eu perguntava alguma coisa, eles falavam: fulano é a muterreia de fulana. Havia a palavra para mulher, para esposa, né? Não era muterreia. Naquele tempo, o Museu Nacional tinha um excelente arsenal bélico. Os pesquisadores iam para o campo fortemente armados, né? E a gente, além de rifle 44, Winchester 44, a gente levou também uma cartucheira de 2 canos. Acho que a gente já estava pronunciando que aquela seria a área da guerrilha do Araguaia, né? Então, e um índio olhando para aquela espingarda de 2 canos, né? Ele dizia: Monterreia, né? Quando eles se referiram a meus 2 sapatos, a Monterreia, né? Chegou um momento que eu cheguei à conclusão que a Monterreia significava par. Fazendo a composição dos casais, eu comecei a descobrir, né, que um homem, aliás, que uma mulher tinha relações sexuais com 2 homens, né? Um era o Imena, que era o marido, e o outro era a Monterreia, né? Agora, então, a primeira tradução que eu fiz de Monterreia era amante, né? Que não deixava de ser. E era uma relação formal, né? Porque como tinha 14 homens e 7 mulheres, né? Cada uma mulher tinha 2 homens, um era o marido. Qualquer criança que nascesse dessa união era filho do marido, né? Não iam fazer teste de DNA, né? Por definição, o marido tinha o direito à descendência. E a descendência é importante para um grupo tupi, porque quem morre sem deixar descendente tem uma vida efêmera no outro mundo. Ele depende de rituais. Para você viver no outro mundo, você depende de rituais realizados por seus descendentes. Então, nesse sentido, né, e era muito interessante, porque você podia pegar os 7 homens. Ele sabia o nome da Monterreia das outras 6 mulheres, mas a mulher dele nunca tinha Monterreia, né? E tinha uma outra regra também, que era muito interessante, né? É que um homem não podia ser a Monterreia da mulher do irmão, né? Quando eu voltei do campo, eu comecei a estudar poliandria. Como você sabe, poliandria é um sistema muito raro, né? Enquanto a poliginia é muito comum, né? Os tupi eram poligínicos, né? A poliginia é muito comum, até hoje no mundo, né? Basta ver o mundo árabe aí, né? Para ver que a poliginia é comum. A poliandria só era encontrada em 2 partes no mundo, né? Na Índia, que é natural, porque na Índia ocorre tudo, né? E nas Ilhas Marquesas, né? E havia toda uma literatura antropológica sobre poliandria. Então eu comecei a estudar e escrevi esse artigo, né? E chamei de arranjos, né? Porque quando existe poliandria, é uma união formal, reconhecida, né? Consolidada, enquanto
aquilo que acontecia entre o Suruí, um povo poligínico por natureza, da sua cultura, era uma coisa considerada provisória. E era tão provisória que anos depois, quando eu voltei lá, tinha desaparecido. Né? Bom, então, eu acho que o Pacheco fez menção às duas edições do nosso livro, porque essa pesquisa resultou em 2 trabalhos, né? Arranjos Índios e Castanheiro, que a metade do livro foi escrita pela Roberta Mata sobre os gaviões, e a outra metade é escrita por mim sobre o Suruí e os Assurini. Porque os Assurini, o tempo todo que eu estive lá, eles falavam nos outros índios, nos parentes deles, que viviam na mata, que tinham sumido, desapareceram. Né? Chegou um momento que eu cheguei com... O Rubinho ficava muito preocupado com isso. Ele queria que os índios levassem onde os outros estavam, né? Mas, prudentemente, eu cheguei à conclusão, não dá para sair procurando coisa com índio, né? Porque eles têm uma capacidade de andar ilimitada, porque eles dizem que é muito perto e muito longe para a gente. Então, realmente... Mas, de repente, né, o próprio Frei Gil, né, num contato com ele, começou a falar num outro grupo tupi, chamado Assurini, já no Baixo Tocantins, onde hoje, um pouco abaixo de onde hoje está a represa de Tucuruí. Né, e que era muito parecido. Né, esse grupo era muito parecido. Então, eu cheguei à conclusão, é a parte que se separou do Suruí que está lá. Fui lá, fiz uma pesquisa, fiz genealogias profundas, tentando encontrar um nexo genealógico entre o Suruí e o Assurini, e não encontrei nada. Né? E eu gostaria de salientar que o Suruí, os Tupi, do modo geral, o Suruí e o Assurini, eles têm uma memória genealógica muito grande. Eles são capazes de dar informações sobre 5 gerações ascendentes. Né? Coisa que nós não temos. Acho que ninguém aqui presente é capaz de falar o nome dos 16 bisavós. Anos depois, eu cheguei, quando os outros grupos tupi acabaram sendo descobertos, né? Porque nesse momento nós conhecíamos no Médio Tocantins somente o Suruí e o Assurini. E eu ouvia falar de um outro grupo, que depois, em 1971, foi contactado, que era os Paracanã, do Tocantins. Depois se descobriu que havia Surini também no Xingu, que foram estudados pela Regina Miller. Né? Havia Paracanã no Xingu, mais próximo do Xingu, que foram estudados por Carlos Fausto. E, finalmente, os Araueté, que foram estudados pelo Eduardo Viveiro de Castro. Todos esses grupos eram extremamente parecidos. Eu cheguei a falar assim, como fosse variações de uma nota só, né? Uma vez, porque elas eram extremamente parecidas. Então, em 1982, num encontro que houve entre a antropóloga que estudava Tupi na Universidade Católica de São Paulo, organizado por mim e pela Lux Vidal, né? Eu apresentei um trabalho, assim, fazendo uma hipótese que havia um grande grupo Tupi, que eu arbitrariamente chamei de Tocantins, né? E que, com a chegada dos brancos, se esfacelou, e que perderam o contato, criaram diferença entre eles, mas mantiveram coisas semelhantes. Né? Essa hipótese, uma hipótese que até hoje eu imagino que possa dar certo. Agora, finalmente, no prefácio do nosso livro, Índios e Castanheiro, na primeira edição, eu e o Roberto da Mata, né, fizemos a seguinte pergunta: será este o fim dos pequenos grupos tupi do Médio Tocantins? Né, porque a situação que nós vivemos lá era extremamente isoladora, né? A gente achava que o grupo ia desaparecer. Né? Quando a gente fez a segunda edição, muito tempo depois, né, nós confessamos no prefácio que estavam errados, né, e que aquele grupo estava reagindo, né, populacionalmente,
E eu gostaria de chegar, então, até uma data bem mais recente, que é 96, quando foi o meu último contato com o grupo, né? Quando eu cheguei lá, desculpa, foi um negócio muito emocionante, eu passei 30 anos sem ver o grupo, né? Quando eu cheguei lá, né, o chefe do posto indígena era Tiremê, que era irmão do Tivacu, né? Quando eu entrei na aldeia, ele falou: você é o Roque, né? E descobri que o grupo estava muito grande, mais de 300 pessoas, né? Qualquer demógrafo fica extremamente espantado, né? Como aquele pequeno grupo, né, em 30 anos conseguiu aumentar a população daquele jeito. Porque se antes do contato um casal tinha no máximo 3 ou 4 filhos, após a ameaça que eles tiveram de extinção, os casais passaram a ter muitos filhos, né? E o mais impressionante nisso é o seguinte, que um artigo que o Pacheco citou foi o homem marginal na sociedade primitiva, né, naquele tempo. Os antropólogos naquele tempo não eram tão politicamente corretos, né? Podia falar em tribos primitivos, hoje não podemos falar mais nada, né? Então, era a história de um irmão mais velho do Quariquara, que era Saracua. Ele era o filho mais velho do chefe, o Mucenai, o grande chefe que morreu, né, na doença, no contato. E o Saracua nunca foi considerado homem, porque ele se recusou a perfurar o lábio no ritual de iniciação. O garoto, quando tem 13, 14 anos, fura o lábio e coloca um tembequá. Ele se recusou a dizer que doía muito, né? Também ninguém ia pegar a força. Então ele sempre foi menino. Saracua é um nome de infância. Quando o suruí nasce, ele recebe um nome, que nós poderíamos dizer um apelido, é um nome, às vezes, jocoso, né? E somente quando ele se torna adulto, de fato, é que ele recebe um nome de masculino, adulto, coisa desse tipo. Ele nunca recebeu aquele nome. Ele se tornou um excelente caçador, mas as pessoas diziam que ele não sabia caçar, né? Quando houve o contato, ele recusou, foi ele o único que recusou mudar, abandonar o arco e flecha e pegar a arma de fogo. Ele se tornou extremamente conservador. Só casou porque ele encontrou uma mulher aleijada e casou com ele, porque ele era recusado exatamente porque ele não tinha esse estado. Mas o Saracua era do clã Coati, que é o clã do chefe. O pai dele era Mucenai, que era Coati. Então, quando o Mucenai morreu, ele foi deixado de lado, e o segundo irmão, Quariquara, que passou a ser o chefe, né? E ele ficava lá sempre como um marginal, mas ele tinha filhos, né? E quando eu voltei, né, eu descobri o seguinte: o chefe atual que eu estou falando, mas 96, era um neto de Saracua. O filho dele tinha morrido atropelado, né? Que a aldeia hoje, nós levamos 3 dias para chegar na aldeia. De Marabá hoje você chega de asfalto em 2 horas, né? O filho dele tinha sido atropelado, e o chefe atual, né, é um homem do clã Coati. E mais importante que um homem do clã Coati, é um homem que se chama Mahira, que é o herói mítico dos Tupi. Porque o Quariquara não deixou, os descendentes do Quariquara não sobreviveram também. Então foi exatamente desse homem marginal, né, que continuou. E o grupo cresceu muito, né, de tal forma que na minha última noite que eu passei em 96, eles resolveram fazer uma dança, que é uma dança que o chefe fica no centro, o pajé dança em volta, né? É um ritual que tem a ver com um momento em que a lua é cercada por uma áurea na época das queimadas, né? É o ritual mais importante dele, é uma época que eles lembram os nomes dos mortos, né?
Naquela noite, então, né, eu cheguei à conclusão que eu tinha errado, porque os Suruí não vão desaparecer mais. Não vão desaparecer, né? Eles agora têm escolas, estão alfabetizados, né? Tem... Bom, a modificação na aldeia é radical, né? Televisão, orelhão, tudo aquilo que a gente não tinha, né? Porque hoje, quando o antropólogo vai para o campo, né, ele leva um telefone via satélite, uma série de coisas que a gente não... Todo o período que eu passei no campo era de total isolamento. Numa das viagens de campo, né, o Charles Chaplin morreu. Eu passei anos sem saber que o Charles Chaplin tinha morrido, porque quando eu voltei, né, eu não captei essa notícia. E o mais interessante, porque nós estamos falando, no momento que nós estamos comemorando 50 anos dessa pesquisa, o país está comemorando 50 anos da luta pela legalidade, que foi exatamente, né? Porque um dia passou um garimpeiro pela aldeia, já era praticamente, o setembro já estava adiantado, passou um garimpeiro pela aldeia e falou uma coisa assim: o presidente saiu. E não sabia mais explicar que nada. Era o Jânio Quadros que tinha renunciado, né? Houve uma enorme resistência à posse do vice, que era o João Goulart, né? Durante dias o país ficou na beira de uma revolução, de uma guerra civil, até que enfim o João Goulart sumiu. E eu tinha levado um grande rádio transistor, era um enorme do rádio que levava pilhas para poder chegar, e esse rádio eu tinha emprestado para esse casal, o Doca e a Alzira, que tinha emprestado o casal. Eu fui lá saber com ele, andei 6 quilômetros da casa dele para saber o que aconteceu. Ele falou: não aconteceu nada. Eu falei: mas o que o rádio está dizendo? Ele falou: o rádio parou de tocar música, agora é um falatório, todo mundo falando, então desliguei, não ligo mais rádio, né? Então, para mostrar também, né, que a população brasileira era tão alienada que numa casa do João Bispo, que era um lugar que eu dormi no caminho, eu descobri que a palavra Brasil não tinha nenhum significado para ele, né? E que quando se falava qual é a maior cidade do mundo, era Marabá, né? Então havia também populações que eu acho que estavam em pior situação do que os índios, porque os índios tinham uma organização social, política, tinha toda uma tradição de história oral deles, né? Que essa população não tinha nada, né? Bom, então eu gostaria de voltar aí agora a segunda viagem, que foi com o Otávio, né? Porque na ida, uma das coisas que eu fiz na primeira viagem foi visitar uma aldeia chamada de Lagoa, uma aldeia antiga, onde eu consegui até recuperar alguns objetos que estavam abandonados, né? E 5 anos depois, quando eu fui com o Otávio, descobri que lá era toda uma comunidade de nordestino que estava instalada lá, né? E foi essa comunidade que o Otávio de fato estudou e deu origem a seu excelente livro sobre a frente de expansão. As fotografias que vocês viram de Marabá é do que hoje é chamado Marabá Velho, que é a melhor parte de Marabá hoje, porque aquele cais onde se exportava castanha, hoje é toda uma área de lazer. Ali é bares, restaurantes, tudo isso. Existe a Cidade Nova, que foi a cada 15 anos há uma confluência dos grandes rios e provoca uma enorme inundação. Então, para escapar da inundação, eles criaram uma nova cidade, a Cidade Nova, do outro lado do rio, onde exatamente estava o aeroporto, que é uma área hoje industrial, comercial, toda, mas que ainda não escapou das inundações. Então, para escapar novamente das inundações, criaram a Nova Marabá, que fica mais para o interior, que é uma região alta, né, residencial, com uma loucura de arquiteto,
que fez a planta das ruas, reproduzindo a Grande Castanheira. Então ela tem árvore, galhos, ramos e tal. Isso para o trânsito é uma maravilha, você entra sempre beco sem saída. Não é? Então é uma cidade enorme hoje, uma grande cidade, que naquela época que a gente esteve lá tinha só 7 mil. Né? E que tem a ver com o desenvolvimento do país. Né? Hoje você pode ir com rodovias, pode chegar a Marabá, essas regiões todas, que o país se desenvolveu, o país tem luz elétrica, o país tem telefonia, né? É tudo porque houve um grande crescimento. Né? Então, é lógico, tem milhões de problemas, mas não deixa de ser um grande país. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer a fala dos dois colegas, a Candice, por ter organizado isso e pelo seu esforço que ela tem feito, né, na Universidade Católica de Minas Gerais para recuperar a memória do Rubinho. Eu estava ouvindo o Roque falar e com saudade da sala do cafezinho lá do Departamento de Antropologia da UNB, quando a gente escutava frequentemente essas histórias, né? Como é maravilhoso ter acesso a essa narrativa do Roque. Nós temos um tempo para os comentários da plateia ainda. Alguém quer fazer perguntas? Ter essa oportunidade aqui é bastante importante. Agradecer a Candice por proporcionar esse encontro, para mim também de muita emoção, e de repente eu me dei conta que todo esse desenvolvimento da antropologia no país, essa fundação se deu de tal forma, quer dizer, com bases tão bem estruturadas, com pessoas tão generosas e comprometidas com o seu campo. Eu me dou conta que eu sou da turma de 1971, quer dizer, 10 anos depois, né, de todo esse trabalho que é realizado. Eu sou da turma de 71 do Museu Nacional. E eu queria ter a oportunidade, era fazer um agradecimento especial a Roque, que no ano de 1969 esteve na Paraíba. Eu era aluna da graduação e minha professora de antropologia, que também tinha participado dessa turma do museu, de um dos cursos oferecidos no Museu Nacional de Formação. Minha professora era formada pela Universidade do Brasil, em Geografia e História, fez esse curso e convidou o Roque para ir a Campina Grande para fazer um curso de especialização. E o Roque foi, eu estou tremendo aqui agora, mas naquele tempo eu tremia ainda mais, porque era a primeira vez que eu via um autor, né, o livro, nós já tínhamos lido Índios e Castanheiros, e o Roque estava lá. E aí, como nós éramos da graduação, né, naquele tempo, principalmente para assistir um curso de especialização, minha professora pediu ao Roque se nós podíamos. Eram 2 alunas, né, Roque lembra, né, com o nome, pediu para que a gente pudesse assistir o curso. E Roque, além disso, ofereceu um estágio. Essa foi uma grande oportunidade de iniciação científica na UNB. Então, no ano de 1970, de janeiro até março, estivemos lá, em Brasília, né, com Roque, que definiu o Melate como nosso tutor. E foi aí, quer dizer, uma grande oportunidade, né, de formação. Né? Veja que também não estava, nem em CAPES, CNPq, nada disso, falar de iniciação científica, nem nada, e que foi essa oportunidade. Né? E aí, também, né, quer dizer, um outro momento, é que quando eu vou fazer a seleção para o Museu Nacional, naquela época era muito difícil, vocês já estão vendo, para as distâncias. Foi Roberto Cardoso, inicialmente havia uma entrevista, né, para poder participar. E o Roberto Cardoso também, num momento assim, super especial, como ele estava no Recife, mandou avisar, né, que a gente poderia ir lá para ele fazer essa entrevista.
quer dizer, eliminando os custos à distância. Quer dizer, eu acho que, somente para chamar a atenção, que foi, aqui, Otávio, meu professor, de sociedades camponesas, tudo isso. Então, assim, e do grande ambiente aqui, Giralda, o Gilberto também, que apesar de ter feito assim, o curso, mas o curso de Sociologia Urbana, com Giralda, tudo isso. Então, queria assim dizer que também me sinto privilegiada e de repente penso, 40 anos desde então, e eu, só para ter essa oportunidade de fazer esse agradecimento, e claro que também não está aqui o meu orientador, o professor Roberto da Mata, então toda uma história que parece muito distante, talvez para alguns de vocês, não pensar 50 anos, e para mim se tornou tão próxima também nesse momento. Muito obrigada. Eu queria aproveitar a fala da Salete, para lembrar de uma pessoa importante. Aliás, eu acho que existe, quando se for a história da antropologia brasileira, um grupo de pessoas que foram importantes, porque, embora assim, autodidatas, improvisados, eles tiveram a capacidade de conduzir os seus alunos para fazer mestrado, doutorado. Eu estou me referindo principalmente à professora Ruth Trindade, que foi a professora dela, e que se preocupou em encaminhar os seus alunos para centros onde poderiam fazer sua pesquisa. Mas eu poderia citar gente assim como Oswaldo Cabral, que mandou um grupo de pessoas para o Museu Nacional, Loureiro, no Paraná. Então, existe antes dos antropólogos realmente formados, tem uma equipe assim, de pessoas que foram muito importantes para a história da antropologia, por conseguir despertar interesse em pessoas que tornaram antropólogos importantes. Esse comentário do Roque me fez lembrar uma conversa que eu já tive com Miriam Grossi, a respeito da possibilidade de um grande projeto de pesquisa que recupere as trajetórias, especialmente das mulheres professoras de antropologia, que foram fundamentais na carreira de vários, mas que ainda não tinham o padrão de carreira que a gente vê se constituindo a partir dos anos 70. Então, ainda há um trabalho na história da antropologia brasileira de recuperar trajetórias dos professores de maneira geral, mas em especial das mulheres antropólogas, que normalmente são narradas nas histórias contadas pelos homens professores como gente que ficou pouco tempo ou que saiu por causa dos filhos e da família. Então, há um grande trabalho ainda a ser feito em vários locais do Brasil, e essas histórias particulares precisam ser compreendidas etnograficamente. Então, esse é um projeto futuro. Eu gostaria de agradecer de coração o professor Otávio, o João Pacheco, por terem aceito prontamente esse convite, e ao professor Roque, mais uma vez, que sempre esteve presente, sempre disponível para cada um de nós. Muito obrigada a todos.